passou aqui, falei, laça esse homem, meu amigo particular de muitos anos, Éder Moraes, ex-secretário estadual da Casa Civil, ex-secretário estadual de Fazenda, né, ex-presidente do Misto, ex-presidente da MT Fomento, o Éder tem uma longa trajetória na vida pública e passou aqui para ele mesmo dar um alô. Bom dia, Éder, é um prazer tê-lo aqui na TV Cuiabá, ao lado do Barreto, do Marcos Suez, aqui ao vivo. Bom dia, Marcos Suez, bom dia, Bareta, bom dia a todos que nos assistem. Como você disse, né, estávamos passando de bobeira, você chamou, parei aqui, é meu amigo, evidentemente, tem que dar toda a atenção e estou pronto. Se você precisar de alguma dúvida, alguma coisa. Você, Éder, tem uma ideia que é transformar o FETAB uma espécie de não seria um fundo, seria uma autarquia com CNPJ para conseguir captar recursos lá fora ou aqui no Brasil através de bancos, né? Essa ideia, inclusive, está sendo muito debatida dentro da Assembleia Legislativa pelo deputado Oscar Bezerra e os demais deputados. Explica rapidamente o que seria essa ideia para salvar Mato Grosso nessa situação caótica financeira. Bom, na verdade é um trabalho que está sendo feito de uma opinião que nós demos ao deputado Oscar Bezerra, ele prontamente aceitou. Amanhã, às 14h, haverá uma audiência pública na AMM. Aproveite o seu programa e convido a todos que estão nos assistindo, que queiram participar, que queiram entender o que é esta proposta. Na verdade, ela é uma proposta, né, que está sendo discutida pela Assembleia Legislativa através do gabinete do deputado Oscar Bezerra, onde nós entendemos que o FETAB pode ser transformado em um fundo de investimento, porque ele tem um patrimônio líquido da ordem de R$ 1,5 bilhão de reais, que é um fluxo de recursos que entra anualmente no FETAB. Então, é perfeitamente possível comprometer parte disso, não todo, mas parte disso, fazendo os devidos expurgos, enfim, dar um CNPJ, uma personalidade jurídica própria para este fundo. Ele passa a ter capacidade de investimento e, na pior das hipóteses, você poderia alavancar, ou seja, você poderia buscar, pelo menos, na pior das hipóteses, 3 vezes o valor do fundo. Nós estamos falando de praticamente 5 bilhões de reais, que deveriam e deverão ser aplicados exclusivamente na infraestrutura do Estado, na finalidade a que o FETAB se destina, porque hoje os produtores, o setor do agronegócio se sente relativamente traído, né, pelo governo, por ver o desvio de finalidade do FETAB, servindo para cobrir déficit corrente do governo do Estado, para cobrir déficit de folha de pagamento, ou seja, desvirtuou-se a utilização do FETAB. Ele não foi criado para esta finalidade. O FETAB foi criado para dar mais competitividade ao Estado, para fazer com que o custo Mato Grosso, consequentemente o custo Brasil, melhore com a melhoria do escoamento da safra por vias, por estradas, por rodovias, que tenham condições para que aqueles que transportam nelas não tenham um custo tão alto de manutenção dos seus veículos, né, e outras questões mais. Hoje o produtor rural, eu costumo chamar de produtor de uma maneira geral, mas o setor do agronegócio, ele é triplamente taxado, não é? Existe o chamado bis idem, cobrado impostos numa mesma cadeia, no mesmo setor, porque é mais fácil, não é isso? Cerca de 20% das empresas e de setores da economia de Mato Grosso respondem por 80% da arrecadação global. E 80%, que são as micro, pequenas empresas, enfim, respondem por 20% da arrecadação global. Então, é necessário que pare de atacar este setor com aumento de alíquotas, a exemplo do Fundo de Estabilidade Fiscal, que na verdade nada mais é do que a diminuição de incentivo, a diminuição de competitividade, descascar mais o lombo do contribuinte. E nessa proposta nova que nós estamos colocando do FETAB exclusivamente, não há aumento de 1 centavo de alíquota. Pelo contrário, será aplicado naquilo a que se destina o FETAB, dando mais competitividade ao Estado. Consequentemente, você tem uma reoxigenação da economia doméstica e da economia local, porque você tem geração de emprego, você tem aumento de consumo, você tem aumento na arrecadação do ICMS, do ISS e por aí vai.
E o próprio FETAB poderá ser o responsável, tendo personalidade jurídica própria, por pedagiar as rodovias, não é isso? Porque hoje o agronegócio recolhe o FETAB 1, recolhe o FETAB 2, recolhe os impostos federais, recolhe os impostos estaduais, recolhe os impostos municipais e ainda tem que pagar o pedágio para poder transitar na rodovia. Então, eu acho que é um achaque muito grande sobre um setor que responde por praticamente 75% da economia do Estado. Uma pergunta que nós não podíamos perder a oportunidade de fazer pela sua experiência. Todo mundo sabe que o Estado viveu um grande momento quando você foi secretário de Fazenda, inclusive com salários em dia, um momento que transbordou a economia mato-grossense. Esse governo que está aí, essa gestão fiscal que está aí, essa gestão do Rogério Galo, como é que vai ser o término deste ano em relação a salários, duodécimos e também fornecedores, pela sua experiência, pelo seu conhecimento? Bom, primeiro quero relembrar à sociedade mato-grossense que o secretário que colocou o salário do servidor público dentro do mês trabalhado foi o Éder Moraes, não é? Verdade. Sem aumentar 1 centavo de alíquota de impostos. Nós apenas combatemos a desordem tributária que existia no estado de Mato Grosso, consequentemente combatemos a sonegação, ampliamos a malha fiscal, investimos fortemente na eletronização, tiramos o fiscal de dentro das empresas e eletronizamos praticamente tudo. Então, houve um ganho de arrecadação, foi a única Secretaria de Fazenda da história do Brasil que em 2 anos duplicou a arrecadação sem aumentar impostos. Então, eu acho que é preciso fazer um freio de arrumação novamente, dar um choque de gestão novamente nessa questão. Eu vejo com muita preocupação o fechamento do governo. Não estou falando porque é o governador que está aí, ou quem quer que seja. Estou falando sem fulanizar, sem nominar. Estou falando parte de gestão, parte técnica. Um governo, né, uma gestão, onde você tem cerca de 4 a 5 secretários de Fazenda transitando num turnover, né, num rodízio muito alto, você não consegue emplacar uma política séria de arrecadação e uma política que a sociedade entenda como algo que esteja realmente funcionando e sendo revertido a seu favor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que é preciso desnudar de uma vez por todas as contas do Estado. É preciso tirar de lá de dentro o FETAB, tirar todos os fundos e entendermos qual é o tamanho do buraco que existe na contabilidade pública. Eu acho que é de bilhões, não é? Então, o governo federal assumiu o seu déficit. Ele assumiu 160 bilhões de reais de déficit. O governo do Estado tem que assumir isso. Tem que dizer, olha, eu fui incompetente para fazer isso, como eu já vi pedindo desculpas à sociedade por não ter conseguido fazer alguma coisa talvez melhor do que tenha feito, mas é preciso abrir essas vísceras. Chega da gente camuflar isso, porque isso é uma peneira com o sol em cima. Vai explodir uma hora, né? Vai explodir uma hora, não tem jeito. Estou vendo assim com muita dificuldade para os poderes, porque existe aí cerca de 500 milhões de reais atrasados dos duodécimos e dos repasses aos órgãos, como Defensoria Pública, por exemplo. Isso fatalmente em qualquer outro governo já teria gerado uma intervenção no Estado, né? Mas o governador atual é bem articulado e, enfim, está conseguindo se manter, né, dessa forma. Eu acho que a sociedade precisa olhar isso com um certo cuidado. Que governo será entregue? Porque fala-se muito do passado, né? Pode ter ocorrido erros no passado. Quem errou está pagando pelos seus erros. Mas quem está e quem foi eleito para acertar. Não foi eleito para errar, né? A sociedade quer quem realmente arrume a questão do Estado. Não existe política pública sem dinheiro. Não existe política pública sem recurso. Ou seja, você não faz saúde sem dinheiro, não faz educação sem dinheiro, não faz esporte sem dinheiro, não faz infraestrutura sem dinheiro. Ou seja, para você executar suas políticas públicas, você precisa de recurso. O que nós estamos colocando neste momento para o governo do Estado é a possibilidade dessa injeção de recurso praticamente inesperada. Mas o governador disse, inclusive, que entende isso como uma piada. Quer dizer, na verdade, você propõe uma saída e ele entende isso como uma piada, Éder. Qual é a sua avaliação aí? Não, veja bem, a gente vem historicamente de um governo que é oposição ao governo que aí está. Certo. Eu sempre fui um estadista, né? Eu sempre procurei soluções para o Estado.
Quando alguém diz que uma solução de mercado, e eu tenho consciência do que eu estou falando, é uma piada, não fica ruim para mim. Fica ruim para quem está dizendo isso, porque demonstra total desconhecimento de finanças públicas. Aliás, a origem, né, de onde veio, não era um executivo. Então é natural que, às vezes, você solte essas pérolas, né? Mais como frases de efeito, mais como algo para impactar no leigo que não conhece a contabilidade pública. O que tem que ser demonstrado para a sociedade, ao cabo e ao final de tudo isso, o que Estado eu estou deixando para as futuras gerações. Porque qual é esse Estado, na sua opinião, governar pelo retrovisor não é o correto. Nós temos que ter um farol à nossa frente que ilumine o futuro, sem que esqueçamos, evidentemente, do passado, para corrigir, que os erros cometidos no passado sirvam para não se repetirem no futuro. Agora, você apagar os faróis e dirigir pelo retrovisor, dando marcha ré, é o que está acontecendo no Estado. Eu falo isso como um crítico de gestão, não como um crítico de pessoa, não como uma pessoa do governador. Não é isso. Estou falando de gestão. Né? Você acha que os salários correm risco, Éder, aqui em Mato Grosso? Do salário, a folha do servidor público? Eu acho que os salários eles estão correndo risco desde o momento em que o governo passou a data de pagamento para praticamente o 10º dia do mês. Não é isso? Qual foi a grande jogada disso que a sociedade não se apercebeu dela? Né? Quando você joga o salário, desloca do último dia do mês para o 5º dia útil do mês subsequente, praticamente você jogou uma folha de pagamento que você pagaria dentro de um mês para o mês seguinte. Engoliu uma folha. Engoliu uma folha. Então, com tudo isso, ainda há um déficit da ordem aí de bilhões. Então, é muito preocupante o que está acontecendo com as finanças públicas. Eu quero lembrar à sociedade que me assiste que quando eu deixei a Secretaria de Fazenda, Mato Grosso tinha grau de investimento. Os balanços do Estado foram auditados por 3 auditorias internacionais e deram um grau de investimento, como um balanço de empresa privada. O Estado estava redondinho, absolutamente redondinho. Depois fizeram essa bagunça que está aí. Pelo que eu entendi, então engoliram a folha de pagamento aí, Éder? Claro, você quando muda para o mês subsequente, você deixou de desembolsar no mês anterior. E você tem 10 dias para arrecadar, para fazer uma folha, não é isso? Bom, quando eu estava secretário de Fazenda, nós trabalhávamos 10 dias ou 7 dias de arrecadação para fazer todo o custeio do Estado, para fazer a folha de pagamento do Estado. E nós tínhamos de 23 a 20 dias para fazermos investimento. Era assim que funcionava. Hoje essa lógica inverteu. Você trabalha 30 dias e não consegue pagar a folha. Então, algo de gestão está muito errado e precisa ser averiguado, precisa ser estudado. E eu acho que todos têm que dar as mãos e somar as experiências e tirar daí o que há de melhor nesse extrato para entregar para a sociedade um trabalho decente. Para fechar, Éder, você acha que esse governo, consegue pagar os 500 milhões que deve aos poderes? Olha, se pagar aos poderes, vai deixar de pagar alguém, porque não tem mágica aí. A mágica que existiria nesse momento era criar o FETAB investimento. Né? Criar o Fundo de Estabilidade Fiscal, ou estão criando, não sei em que pé está isso. Né? E não está indigesto isso. Não é? Então, eu acho que o governo vai levar isso, empurrando com a barriga. Se pagar os poderes e acertar os duodécimos, alguém vai ficar sem receber. Ou o cidadão vai deixar de ser atendido nos hospitais regionais, como já está deixando de ser atendido, ou vai morrer mais pessoas, porque a segurança pública vai estar falindo, né? Nós já vimos isso está acontecendo no Estado de uma maneira geral, ou vai deixar-se de fazer algo para poder resolver esta questão. Você vai cobrir um santo e vai desvestir outro. Você vai cobrir a cabeça e vai aparecer o umbigo, não é mais o pé. Né? Então, é necessário que a sociedade se atente para isso. Nós precisamos de gestão, precisamos de pessoas que tenham gestão. Pregar o discurso única e exclusivamente fácil, de honestidade, de corrupção, de ante isso, ante aquilo, é correto, mas não é o suficiente e não é isso que vai salvar o Estado de Mato Grosso. Como disse,
Quem errou tem que pagar pelos seus erros. Que prove na justiça, né, que se defenda na justiça e mostre o que realmente aconteceu. Mas não pode fazer disso, porque assim, eu me sentiria o melhor governador do mundo. O melhor governador dos estados brasileiros hoje seria o governo do estado de Mato Grosso. Por quê? Porque você pegou todos os projetos prontos. A coisa mais difícil numa obra é o projeto. É você ter uma licença de instalação, uma licença ambiental, é ter o projeto básico, o projeto executivo, todos os estudos feitos, as fundações, enfim, até você chegar ao momento da licitação e de uma ordem de serviço efetivamente. Este governo pegou tudo pronto. São mais de 200 projetos prontos e não conseguem concluir 10. Então, algo está errado, né? Algo está muito errado. E não é culpa do governador do estado, e ao mesmo tempo é culpa do governador do estado, porque talvez tenha escolhido mal seus executivos. Você escolheu o ortodoxo, aquele que chega com a teoria, que chega com... Então você faz o seguinte, tira o secretário da mesa, coloque o manual de instruções, coloque as leis em cima da cadeira e vai embora. Quem quiser fazer alguma coisa, vai lá no manual, lê e faz. Porque o papel do secretário, do governador e daquele que está gestionando a coisa pública é fazer o elo entre o que está positivado escrito e o que é a prática. Neste caminho não pode ter problema. Você tem que ter agilidade. Não pode o executivo estar como o poder judiciário, aí não é um comparativo de gestão, é um comparativo de status quo. Porque o poder judiciário é um poder inerte. Ele precisa ser provocado para que ele possa agir. O executivo não, o executivo é o provocador. E neste caso nós estamos assistindo um executivo ser um poder inerte, que não está criando e agindo necessariamente como precisa na vida do cidadão mato-grossense. Isto precisa acontecer. E o cidadão precisa acordar para isso. Tá certo, então, Ed. Muito obrigado, né, Bareta? Pela sua participação aqui. Bareta, uma aula, né? Uma aula. Não, uma aula. Parabéns, Eder. Eu agradeço, é uma participação relâmpago, não estava programado, estou até com vestes não muito adequadas aqui, esportiva, mas eu quero deixar o convite a toda a sociedade mato-grossense que queiram amanhã, às 14 horas, participar deste evento na Associação Mato-Grossense dos Municípios, prefeitos, vereadores, né? Enfim, todos aqueles que gestionam de alguma forma a coisa pública estão convidados a comparecer e entender o que é isso, para que a gente ganhe volume, não é isso? E apresente ao governo do estado uma lei autorizativa. Não significa que ele tem que fazer, mas significa que ele tem uma opção, que foi aberto uma situação para que ajude a resolver essa situação caótica pela qual o estado está atravessando neste momento. Daí você conferiu meu amigo particular, Éder Moraes, ex-secretário de Fazenda, ex-secretário da Casa Civil, ex-secretário da Secopa, ex-secretário do MT Fomento, ao vivo, dando uma aula sobre economia aqui na TV Cuiabá.